Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, o Ação em Reação chegando pela sua TV Com, canal 11 da NET, falando para Santos, São Vicente e Praia Grande. E através da TV Unisantos, o HF40 para toda a Baixada Santista. Olha, impressionante o que aconteceu em Chicago ontem, nos Estados Unidos, as explosões que mais uma vez afetam um país com esse ar de ato terrorista. Há investigações para apurar, inclusive já foram identificados algumas... impressionante essa imagem, né? As pessoas estão lá e não sabem o que está acontecendo, ficam perdidas. Joga no meu painel aqui, só que eu queria comentar, as imagens são terríveis, elas deixam a impressão de fragilidade ao cidadão americano. Não tem como um governo conseguir controlar, é quase que impossível um governo conseguir controlar atos como esse que a qualquer momento podem acontecer. Você veja só, as pessoas estavam correndo, inclusive muitos casos de amputações, as pessoas estavam correndo, de repente uma explosão toma toda a corrida e as pessoas não sabem o que fazer. Realmente é um ato impressionante e o terrorismo deve ser combatido, ainda mais nesse momento, essa disputa que a Ásia vive pelo poder. E os americanos, mais uma vez, sofrem com essa situação. Fica aqui a nossa... Inclusive está tendo uma comitiva de santistas que está em Chicago acompanhando. O que foi, Paulino? Perdão, eu me confundi, é verdade. O acidente foi em Boston, a maratona de Boston, e na verdade os santistas estão em Chicago. Eu confundi, o Paulino me corrigiu muito bem, obrigado, viu, Paulino? Porque eu estava preocupado com isso, não é? Com os santistas que vão para os Estados Unidos e poderiam estar em Boston, não é? Num acidente como esse. Como tivemos alguns maratonistas aqui da região que estavam participando e que sofreram o atentado. O Paulino, vem cá, obrigado, viu? Me salvou de uma, hein? Já me livrou, eu dando uma informação equivocada. Maratona de Boston. Você corre maratona, Paulino? Não corro, mas conheço muito bem Boston e muito bem Chicago. Eu morei em Chicago. Ah, você morou em Chicago? Então, e Boston é um centro intelectual porque lá tem duas grandes universidades, Harvard e MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology, que é o centro tecnológico de pesquisa, não é? E Harvard, não preciso dizer, não só referência mundial, né? Na área médica, na área ligado também à parte de desenvolvimento de business, né, MBA, e é bem, até meio próxima do outro. O prédio da Harvard é um prédio antigo, nós temos uns bairros que eles chamam de Old England, que são casas muito geminadas, estilo antigo, com aquele tijolinho, que lembra a velha Inglaterra, né? Ali passa o rio Cambridge, que é um rio muito bonito, e é uma cidade riquíssima, quer dizer, o terrorista, eu acho que quando faz isso, ele imagina também que ele está afetando um centro intelectual do país. Quer dizer, onde as pessoas estavam ali super diferenciadas. Já Chicago sempre foi uma cidade muito diferenciada. Eu tive a oportunidade de frequentar a Rush University, já há mais de 30 anos isso. Chicago não parece. Não parece. Chicago tem 5 universidades gerais, Illinois, a Rush, a Loyola, a Illinois, eu já falei, né? A Chicago University, e uma que eu não me recordo bem o nome. E é uma cidade que naquela época já tinha 2 dos grandes prédios do mundo, que é o John Hancock. Sim, já era. Quando vocês veem um prédio negro com
duas antenas enormes, e o Sears Tower, que por muito tempo foi um dos maiores do mundo, tinha 104 andares. Isso já estou falando de 30 Apesar da metragem dos edifícios se contar sempre da base da antena, não é? Na competição, a base da antena a ponta da antena é o que vale, né? Agora, é uma pena, né? Porque todo mundo vai sofrer com isso. Eu estou com um dos meus assistentes agora em São Francisco, que está tendo um grande congresso, que é a ASCAS, e imagino o que vai acontecer nos aeroportos agora, os controles. Nós estamos com uma comitiva de Santi, de pessoas aqui da região que estão em Chicago, não é? Isso é a minha confusão. Peço desculpa aos telespectadores, ainda bem que o Paulinho não estava aqui para me corrigir. Agora, você fica naquela ansiedade de, a qualquer momento, você ter notícia de um outro ataque, não é? Que o terrorismo, ele afeta mais o sentimento psicológico, as mortes, os feridos, isso naturalmente, a destruição, mas o aspecto psicológico de que a qualquer momento vai acontecer de novo. E não tem hora, né? Não tem hora. Não tem hora, quer dizer, é uma coisa que realmente deflagra um medo muito grande, sem dúvida nenhuma. Agora, o Paulino, até você estava falando de Harvard, o filho do Dr. Clemente, da Multimagem, está estudando lá, e o Clemente estava comentando comigo esses dias da formação que um médico tem, ele está se formando em imagem lá, a formação de alta tecnologia, não é? Quer dizer, cada vez mais a medicina está sendo encampada pela tecnologia. Veja, a gente nunca vai poder perder, com o avanço tecnológico, a humanização da medicina. É verdade. Os Estados Unidos vive realmente cercado de alta tecnologia. Por outro lado, o relacionamento médico-paciente é muito mais frio. Porque hoje eles têm o problema do malpractice, né, que são os processos, que virou um mercado. Já no Brasil existe isso, mas os juízes já estão conscientes que se houve um erro médico, deve ser ressarcido o paciente, mas dentro das normas da nossa qualidade e do nosso poderio econômico. Nos Estados Unidos isso ficou de uma forma ampla, para você ter uma ideia, que o profissional, 50% do ganho dele, a 60%, vai para o seguro. Vai para seguro e para o imposto. Então, muitos profissionais hoje têm como hábito nos Estados Unidos, por exemplo, operar plástica em Bahamas. O paciente vai para Bahamas, ele tem um consultório lá, o paciente mora ali em Miami, qualquer lugar, ele opera lá e volta. Por quê? Porque ele foge da lei explícita americana. Então, isso e a incidência de impostos, possivelmente, dependendo de onde ele for pagar... Tem médicos americanos famosos que vão, por exemplo, para Dubai, fazem centros, né, a gente chama de turismo médico, não é? Aqui no Brasil também se discutiu um pouco. Está começando, porque, né? Claro, nós somos um polo hoje, né? Quer dizer, o Brasil tem uma coisa interessante, que antes a gente tinha uma barreira muito grande. Hoje, nós pegamos o que tem de bom na Europa e o que tem de bom nos Estados Unidos e juntamos. Por exemplo, às vezes já existe um grande instrumental, um grande aparelho, na minha área, por exemplo, Zeiss, que é uma marca alemã de primeira qualidade do mundo. Alta precisão. Que é um laser ótimo para operar cirurgia de miopia, entre tantas coisas que eles têm. Zeiss não estava aprovado nos Estados Unidos pelo FDA, porque às vezes a empresa acha que o investimento que vai ter que pôr não compensa? Não compensa, ou demora, ou existe algum lobby. Então, no Brasil, que também hoje nós temos esse controle pela Anvisa, que é extremamente correto, mas nós atingimos as empresas de alta tecnologia dos dois polos, tanto do polo europeu, principalmente a Alemanha, né, que comanda a tecnologia no mundo, bem como dos Estados Unidos também. Então isso é bastante interessante. Mas hoje na sua área, por exemplo, na oftalmologia, a participação da tecnologia, ela ocupa quantos por cento? Ou ainda a humanização, o toque do profissional ainda é o principal, Paulino? Nós temos que entender, quando nós falamos em imagem, que é o que você citou o exemplo, a tecnologia é fundamental. Agora, quando nós falamos em atendimento clínico cirúrgico, sem dúvida nenhuma, a parte humana sempre vai ser. A oftalmologia, né, é uma das especialidades mais ricas em tecnologia. Por quê? Porque nós fazemos microcirurgia. Quando você fala a palavra micro, você já mudou toda a conversa.
do desenvolvimento tecnológico, das micropontas, dos microcauteros, dos lasers. Lasers, nós utilizamos cerca de 5 tipos, 6 diferentes. Porque quem está nos ouvindo, o telespectador, muitas vezes fala, eu fui lá no médico e ele fez um laser. E acha que laser é uma coisa só. Não, laser é uma sigla que, se nós formos traduzir para uma linguagem prática, é uma sigla em inglês, que diz, é uma luz amplificada que vem de uma energia. Então nós temos, por exemplo, lasers que saem de uma ampola que tem um gás, como se fosse uma lâmpada. Aquele gás entra a energia elétrica, ela excita os elétrons, né, dos átomos que estão lá, e essa excitação manda uma luz. Essa luz vai para espelhos próprios, específicos, que refletem num feixe só. E aí é o laser. Então nós temos lasers que queimam, nós temos lasers que explodem, que cortam, e laser que evapora as células. Então, por exemplo, cirurgia de miopia. Todo mundo fala, fui lá e me operei. Primeiro, esse laser ele é invisível, não é visível ao ser humano, porque ele está abaixo da frequência ultravioleta. Esse laser, ele não corta, ele bate na célula e ele evapora. Quando a gente fala de laser, né, a gente imagina aquele feixe rosa, né? Então... Rosa, vermelho e tal. Então, por exemplo, aquele verde que tem essa cor que vocês veem nos shows, esse laser verde é um derivado de um gás chamado argônio. Sim. Esse laser a gente utiliza muito na oftalmologia. Para quê? Queimar. Então ele queima na retinopatia diabética, quem é diabético tem hemorragia no fundo de olho, descolamento de retina, no glaucoma, trazemos a pupila em posição, esquentando a pupila em certas funções, é o laser de argônio. Aí tem o YAG laser, é outro laser, que vem de hidroaluminato granato, é outra substância que gera o laser, outro gás. E com isso ele microcorta tecidos. Então veja a magia que nós temos, e a oftalmologia, sem dúvida nenhuma, é uma das principais nessa área. Nós já conversamos várias vezes, você sempre tem destacado a importância da tecnologia na sua área e no avanço. Hoje as pessoas basicamente têm problemas de catarata, glaucoma. Essas são as grandes doenças no Brasil? Catarata é a maior causa de cegueira mundial reversível. Reversível, porque se nós formos em países como África, Índia, ainda hoje nós temos milhões de cegos e que vão se tornar cegos, que poderia ser resolvido com uma simples cirurgia. Glaucoma talvez é a maior causa de cegueira que poderia ser controlável, porque não é uma doença curável, mas é controlável. O glaucoma, nós temos o aumento da pressão, não é, dentro dos olhos, que vai matando o nervo da visão, e como muitas vezes não dá um sintoma imediato, o indivíduo não sente nada. Quando ele vai no médico, já com perda de campo visual, o glaucomatoso, numa fase avançada, ele enxerga assim. Quer dizer, ele até pode ter uma visão central boa, mas você estende a mão para ele não vai ver a mão. E isso hoje tem um grande avanço, com vários tipos de colírios que controlam, tipos de cirurgia, pequenos stents que são colocados no interior do olho. Porque o que é importante... Paulino, tem stent para... tem, a gente coloca um tipo de um microstentezinho metálico que entra dentro dos olhos e serve como um canudinho, estou falando bem grosseiro, lógico, né? Canudinho para drenar o líquido de dentro dos olhos. O que é isso? Veja, você vê a cor dos olhos. Tem uma calota e aqui está a íris. Nós produzimos um líquido chamado humor aquoso, que dá numa média de 2,4 mililitros por dia. Você veja, é nada. Esse líquido sai por detrás da pupila e entra nesse ângulo entre a íris e a córnea, que é essa calota. O que acontece? Aqui entope e a pressão vai subindo devagarinho. Então, se nada resolveu, se os colírios não controlaram, se laser que a gente faz aqui não funcionou, aí nós abrimos esse olho e fazemos uma cirurgia, tipo de uma janela. E quando isso solda também, que pode cicatrizar, aí nós botamos um pequeno stentezinho ali nos olhos para ficar drenando. Onde nós temos em Santos um centro cirúrgico para esse tipo de cirurgia? Na nossa clínica a gente Você faz na sua própria... Sim, Poxa vida. Hoje a cirurgia oftalmológica,
ela é uma cirurgia de pequeno porte físico, não é? Por exemplo, eu quando me especializei em oftalmologia, catarata, o indivíduo ficava 10 dias internado. Hoje o indivíduo faz, muitas vezes pode sair com um curativo por um dia, algumas clínicas deixam o olho aberto. Por quê? Nós abrimos um corte de 2 milímetros, 2,5 milímetros. Em razão do laser? Não, aí é em razão da mão mesmo, aí é feito com bisturis específicos. Está surgindo, que está sendo debatido agora, um laser, que já é um outro tipo, que é o Phantom Laser, está num congresso agora americano, e que ele vai fazer esses cortes para o cirurgião de catarata. Mas, por exemplo, essa tecnologia, para você ter uma ideia, lá custa $1 milhão. Meu Deus. Esse aparelho. E não é que ele está fazendo a cirurgia de catarata, ele está ajudando alguns técnicos. Mas quem faz é o cirurgião. Então tem que ter a mão firme para segurar o bisturi. Nós vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Estamos de volta ao vivo aqui pela sua TV Com, canal 11 da NET, falando para Santos, São Vicente e Praia Grande, e também pela TV Unisantos, o HF40, para toda a Baixada Santista. Mandar um abraço especial ao meu amigo Fábio Garibe da Ozan, 32288000, 32288000. Conheça os benefícios da Ozan. Hoje eu estive almoçando com meu amigo Nelson do restaurante Boqueirão Express Grill. Tá desanimado. São Paulino, ele não sabe se vai, se fica. O Nelson não sabe, pessoa, ele tá triste com a vida, mas isso vai mudar, com certeza. O São Paulo ainda vai superar esse momento. Boqueirão Express Grill. E deixar aqui um abraço. Olha, eu sou um fã do João do Incatep, o João que agora fez uma parceria, ele que tinha uma parceria com a Universidade de Valência na Espanha, agora está trazendo os simuladores da Índia e se tornou referência mundial na qualificação e capacitação dos trabalhadores portuários. Esses equipamentos novos que estão chegando são equipamentos que vão ser operados por alunos, não é? Por quem passou pelo Incatep, porque só o Incatep qualifica a mão de obra como deve ser feita, com os simuladores de última geração. Ô, Thaisa, na sessão da Câmara de ontem, eu queria registrar aqui dois assuntos importantes. Primeiro, deixar aqui as nossas... no dia 15 de abril, o Esmeraldo Tarquínio, filho,
foi cassado quando ia tomar posse na Prefeitura de Santos, e aí o Nelson Fabiano esteve na sessão fazendo uma homenagem. Ele e o Esmeraldo Tarquínio Neto, filho do Esmeraldo Tarquínio, fizeram palavras, não é, que realmente nos emocionaram em lembrar um momento triste. E também quero lembrar, olha, a Fernanda ontem trouxe uma discussão em tantos projetos, uma vergonha o que a empresa brasileira de telégrafos, o Correio, a Fernanda está mostrando aí fotos de uma área que o Correio tem ali na Rua Silva Jardim, com a Rua Anhanguera, com vários carros abandonados e uma proliferação de mosquito da dengue impressionante. E lembrar também dos trabalhos que a Fernanda tem apresentado, muitos ligados à área da saúde. Eu vou comentar amanhã um que é muito importante para toda a cidade, que com certeza vai se tornar referência. E eu continuo com o Dr. Eduardo Paulino, falando dos avanços na área de oftalmologia. Hoje sofre de doenças dos olhos. Quem quer então, pelo que eu entendi, Paulino? Olha, o exame oftalmológico é muito rápido, porque é um órgão que o médico está olhando, não é? Diferente, às vezes você vai no médico e fala, não sei se eu estou com pressão alta, vai examinar, faz a palpação, tá. Os olhos, o indivíduo senta no que a gente chama de lâmpada de Fena, que nada mais é do que um microscópio, que a gente corta oticamente os olhos. Então, em 1 minuto eu sei se ele tem catarata, que é uma opacidade, alteração, tira essa pressão do olho, demora menos de 1 minuto. O grau, hoje a gente consegue até com aparelhos fazer de uma forma meio automatizada. E temos o fundo do olho, que é um exame... É um diagnóstico geral, não é, Paulino? Porque assim, o fundo do olho, por exemplo, o único nervo craniano, que são os principais, nós temos 12 pares, visível ao médico é o nervo óptico, que está lá no fundo dos olhos. Então ele é um prolongamento direto do cérebro. É como se ele fosse um dedinho saindo do cérebro e que nós vamos ver. Então, qualquer processo de aumento da pressão craniana, por hipertensão, por uma hemorragia, qualquer coisa, nós vamos ter um edema, que chama um inchaço. Você vai identificar ali. Imediato. A diabetes, por exemplo, você chega, o teu médico fala assim, você está diabético. Muito bem. Será que você está um diabético há muito tempo e você tem muita lesão pela diabetes? Não dá para saber. Porque se você faz a tua glicemia e está lá com 200, 250 de glicemia, que é alta, não é? Mas será que isso tem 6 meses, 1 ano, 2, 3? Quem vai te dar esse sinal? Principalmente o fundo dos olhos. Sabe por quê? Porque eles vão mostrar alterações nos vasos, microhemorragias, exudatos, que chama depósitos que se formam, entupimentos, e desta maneira nós temos noção se a tua diabetes já está te atacando há longo tempo. Um simples exame de fundo de olho. Além de que o indivíduo que não vê seu fundo de olho, que é diabético, pode perder a visão. A rede pública oferece o exame do fundo de olho? Muito bem, qualquer consulta oftalmológica. Nas consultas oftalmológicas? Lógico, basal. Agora, nós estávamos falando sobre os Estados Unidos, uma coisa que naquela época me chamou muito a atenção é que todos os residentes de clínica médica, isso já andavam com um oftalmoscópio no bolso. Porque faz parte da avaliação independente clínica da especialidade. Faz parte da clínica médica. O clínico, seria muito bom ele puxar um oftalmoscópio simples e olhar o fundo do olho. Porque a hipertensão também é dosada pela característica do fundo de olho. Então, se eu olho um fundo de olho, você é hipertenso, você está com 15/10 de pressão. Será que a tua hipertensão se deve mais por aterosclerose, você já tem estreitamento dos vasos, ou é uma função mais renal, sem esse comprometimento? O fundo de olho nos dá uma noção. Não é que eu vou fazer o diagnóstico da hipertensão, se você é hipertenso ou não, pelo fundo de olho. O fundo de olho vai me dizer, em sendo você hipertenso, eu vou ter uma noção se você está com a tua circulação já toda afetada. Por quê? Se o fundo de olho está ruim, o rim também vai estar. São órgãos a microcirculação do pulmão também. Paulino, deixa eu te interromper.
Ontem o Paul, nosso câmera, trouxe aqui uma dúvida para... Eu dei a minha, como todo brasileiro, eu dei o meu palpite. Sabe né? tudo, né? Como todo brasileiro, sou um bom médico. Ele estava preocupado porque ele disse que todos os avós, paternos e maternos, sofreram com diabetes. E ele estava preocupado, será que a diabetes ela é genética? Tem fundamento também, mas mais importante, Paul, nós temos que ter noção da sua forma de vida. Quer dizer, come sua besteira, não se exercita, está fora do peso. Sim. Se você tem uma propensão genética, tua chance multiplicou por 10. Mas não necessariamente. Se você manter regra, você vai... Veja, medicina não trabalha assim. Não? Não, medicina não trabalha assim. Medicina trabalha da seguinte maneira. Eu tenho uma incidência familiar, porque vamos supor, um indivíduo teve um câncer cerebral. Então todos vão ter. Não é isso. Agora, tem uma história familiar repetitiva, existe algum gene favorecendo isso. E nós temos, por exemplo, as pessoas de origem, ascendência africana, têm tendência maior a certas doenças, tais como glaucoma, por exemplo. Glaucoma tem uma incidência alta em descendentes africanos. Se nós temos hipertensão também. Já japoneses têm uma tendência muito alta de câncer estomacal. Não se sabe se estava ligado ao problema do tipo de alimentação deles também. Então, veja, existe a ação do meio ambiente. Fundamental, lógico. Daquele povo. Como tem a tal da dieta do Mediterrâneo, então, né? Que foram descobrir depois de muito tempo, todo mundo comia muito bem, seu queijinho, oliva, ômega 3, peixinho. E aí teve alguém que parou e olhou e falou, que beleza. E a medicina é assim, uma descoberta a cada dia. É observar, né? Paulino, muito obrigado aqui pela sua participação, viu? Um abraço. Eu que agradeço e parabéns pela essa formação desse teu programa, que sempre foi uma grande ação e reação. É verdade. Né? E você sempre traz uma forma muito positiva de levantar o nosso meio ambiente. Muito obrigado. O Paulino que está, acho que há 15 anos, a primeira vez que o Paulino foi no programa, eu vou pedir, ou foi em 98 ou foi em 99, né? 15 anos, puxa vida. E você está mais elegante agora. Agora estou emagrecendo, você vai ver. Vou chegar no preocupado com o envelhecimento, não é? Tem que se cuidar desde agora. Mas obrigado ao Eduardo Paulino, a você telespectador, muito obrigado pela audiência. Nós voltamos amanhã, às 1h30 da tarde, ao vivo, aqui pela TV Com, canal 11 da NET e também através da TV Unisantos. Muito obrigado pela audiência, até amanhã. Se Deus quiser, Ele há de querer. Tchau. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e